Boa noite, paz do Senhor, tudo bom, irmãos? Hoje nós vamos inaugurar o ensino e o culto de doutrina. Na EFATA nós nunca tivemos, ou pelo menos eu não lembro de ter tido, EBD, né, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós também nunca tivemos assim um culto de doutrina, ou se tivemos eu não participei, nunca vi. Mas há uma carência de aprendermos mais da palavra. Jesus, quando foi tentado, 40 dias no deserto, passando por perseguições espirituais, quando Satanás se manifestou para Jesus e começou a tentá-lo, as respostas de Jesus era: está escrito. Diga: há poder no que está escrito. Quando Jesus ressuscitou e conversava ali com dois dos seus discípulos, a caminho para Emaús, que é uma cidade, Jesus repreendeu eles e falou: homens duros de coração e muito lentos para entender tudo aquilo que os profetas, os salmos e a lei de Moisés relataram sobre o Cristo padecer primeiro para depois ser ressuscitado. Vocês não têm deslido, vocês não têm entendido o que as Escrituras falaram sobre o Messias. Jesus falou tudo aquilo que foi escrito sobre o Cristo nas Escrituras, elas precisam se cumprir, ou convinham que se cumprisse tudo aquilo que está escrito. Lucas capítulo 24. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, falou: pode passar céus e terra, as minhas palavras não passam. E nem um tio ou uma pequena acentuação da lei de Moisés pode ser retirada. Pois tudo que está escrito irá se cumprir. Então muitos de nós perdemos batalhas no reino espiritual porque não sabemos o que está escrito. Às vezes sabemos o que está escrito, mas não entendemos o que está escrito. E às vezes não sabemos o que também está escrito, porque Jesus falou para Satanás, quando ele citou Salmos 91, versículo 10 e 11, aos teus anjos dará ordem ao seu favor para que não tropecem em pedra alguma. Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então até o crente que conhece as Escrituras precisa conhecer também o que está escrito para não cair nas ciladas astutas do diabo. O apóstolo Paulo fala, vocês como obreiros devem se portar diante de Deus como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. Porque tudo o que está escrito para que tire dúvidas, para que oriente todo homem perfeito a permanecer e a viver a excelência de Deus. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo vai falar que aquilo que está escrito é para nos trazer conhecimento e também produzir em nós a esperança. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo, que eu creio que é o apóstolo Paulo que escreveu, mas o autor de Hebreus vai dizer, antigamente Deus falava para nós através dos profetas, mas nos últimos dias agradou a Deus trazer a sua palavra, a sua dimensão profética através do Filho de Deus. Por isso ele é maior do que os anjos. Agora, se Moisés recebeu a mensagem, o pregoeiro do Evangelho do Antigo Testamento recebeu a mensagem por anjos, e aquele que rejeitou esta mensagem, a palavra de Deus diz que está condenado à morte física. Em Hebreus capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer, quanto mais aquele que fizer profano a palavra do Espírito e desfizer o sacrifício e o sangue que foi derramado naquela cruz. Quanto maior é o rigor da nova lei, da nova aliança, e quanto mais responsabilidade cabe a nós agora que temos uma nova palavra, uma nova dimensão do Espírito, precisamos ouvir atentamente.
Em Hebreus capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: ouçam atentamente esta palavra que foi pregada pelos antigos, porque eles, por causa da negligência, rejeitaram a palavra de Deus e ficaram dispersos e mortos foram no deserto. Olhe para quem está do seu lado assim e fale: não rejeite a correção de Jesus. Porque Ele é fiel e Ele é justo também. E nada vai ficar encoberto que não vai ser revelado. Tudo o que for feito será julgado. Hebreus capítulo 1, eu quero que vocês abram, por favor. Nós vamos estar falando, Hebreus capítulo 1, nessas terças-feiras, sobre arrependimento das obras mortas. Mas em todo o nosso estudo, nos últimos dias, nós vamos estar estudando os fundamentos da fé cristã, baseado no livro de Hebreus, capítulo 6, que a gente já vai ler. Vocês vão ver quais são os 6 fundamentos da fé cristã e a doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de várias maneiras. Olhe para quem está do seu lado e fale assim: ó, Deus fala, e fala muito, e fala de muitos jeitos, para ver se você entende. Aí diz assim: de muitas maneiras, através dos profetas, pelos antepassados, mas agora, nos últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por quem, através de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus e expressa a forma exata de quem Ele é ou da sua pessoa. Com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Diga: Jesus é superior a tudo e a todos que podemos conhecer. Então, o centro da mensagem aos Hebreus é: Jesus é maior do que tudo e do que todos. O autor aos Hebreus vai tentar convencer o povo de Israel para que eles permaneçam na fé cristã, de tal modo a compreender que um homem foi feito servo de todos, porque Deus se personificou, tabernaculou e habitou entre nós, para cumprir toda a Escritura, todas as sombras proféticas, tudo que foi falado, vai mencionar profeticamente a grandeza de Deus em uma glória muito menor. Por isso, a glória do Antigo Testamento, a glória do que os profetas falaram, é uma glória menor, mas que revela uma glória maior. Por isso, somos transformados de glória em glória. Da glória da lei para a glória da graça. Da glória do servo para a glória do filho. Da glória daquele que peca para a glória daquele que para de pecar e avança em santidade. Nós somos recriados em Deus para viver uma novidade de vida. E essa obra é uma obra perfeita do Espírito Santo em nós. O que Deus faz, irmãos, é sobrenatural. Entenda isso. Enquanto a sua fé for baseada naquilo que você pode fazer, no quanto você pode ser perfeito, orar ou se desenvolver, a sua fé será falha, a sua fé será fraca, a sua fé está sendo depositada naquilo que é perecível, aquilo que está sendo ao tempo todo fracasso. Mas aquele que põe a sua fé em Cristo tem uma fé perfeita, porque sabe que dele provém toda a perfeição. Ele disse: sem mim nada podeis fazer, mas aquele que crê em mim fará obras iguais ou maiores. Obras iguais e maiores estão disponíveis para nós por causa do poder da palavra de Deus. Mas o poder e a glória que foi revelada aos antigos apenas mostram a ele
que nós caímos, pecamos, estamos em transgressão e precisamos de um Salvador. Olhe para quem está do seu lado e assim, ó, toda lei diz que os pecadores precisam reconhecer o seu pecado, porque há um Salvador que um dia virá se manifestar. Então o apóstolo Paulo fala claramente isso em Romanos, dizendo que mesmo a lei sendo santa, boa e perfeita, nós não somos perfeitos, nem santos nem bons, porque na carne habita a fraqueza e provém nada de bom. Ele falou, da carne nada provém coisa boa. Jesus falou que a carne nada presta, em João capítulo 6, se não me engano. Mas o Espírito vivifica todas as coisas. Por isso as palavras que eu vos dou são Espírito e vida. Então, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, a mensagem de Deus, na Antiga Aliança, é para conscientizar a gente de quanto a gente não pode ser perfeito e de quanto nós precisamos de um Salvador. Mas a mensagem da Nova Aliança é o Salvador chegou, se manifestou no meio de nós e agora, onde abundou o pecado, superabundará a graça e a glória de Deus. Por isso, nunca mais reine sobre vós o pecado. Repita comigo, nunca mais reine sobre nós o pecado. Mas por que ainda pecamos? Abra rapidinho em Romanos. Romanos. É depois de Atos e antes de Coríntios. Deixa eu ver se é o 6. Acho que é o 6. Romanos capítulo 6. Verso 1 diz assim: então vamos, por causa disso, continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma novidade de vida. Diga, eu posso viver uma novidade de vida. Verso 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9, temos certeza disso, pois o Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte não tem poder nenhum sobre Ele. E quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora o que Ele vive é para a glória de Deus, da mesma forma. Repita comigo assim, da mesma forma. Mais alto assim, fale, da mesma forma. Considerem-se mortos para o poder do pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então o autor de Hebreus vai falar que nós temos uma nova aliança com Deus. Na antiga aliança, os hebreus apenas tinham mandamentos que diziam sim e não, mas eles não conseguiam cumprir. E aquele que caísse em um só mandamento era condenado por os outros 613.
Mas na Nova Aliança, há mais de 800 mandamentos. Quem já leu o Novo Testamento aqui? Talvez você não reparou, mas há pelo menos 850 mandamentos diretos no Novo Testamento. Mais do que o Velho. E eu vou lhe dizer, muito mais difíceis do que aquele lá. Muito mais difíceis. Nem se compara. Mas para Moisés e para os antigos, aquilo era impossível. Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos aqueles que escreveram o Novo Testamento, eles estão falando a mesma coisa. Não reine mais o pecado sobre vós. Não voltem aos vossos antigos hábitos. Agora que vocês santos permaneçam em santidade. Ele diz, sede santos como é perfeito aquele que está no céu. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. O apóstolo João fala, assim como Cristo é nesse mundo, também somos nós. Eles trazem realidades que parecem estranhas, irmãos. É estranho para aquele que não crê. Porque se era difícil ver aquilo que está escrito no Antigo Testamento, se você não prestou atenção, é infinitamente mais impossível realizar o do Novo. Só que aqueles homens que escreveram, aqueles homens que pregavam, falavam que é possível, que é bom, que é experimentado esse poder e essa glória. O que eles não encontraram naqueles sacrifícios de animais, o que eles não encontraram nas reuniões que eles faziam antes. Agora, quando o povo se reúne, Atos capítulo 2, a palavra diz que o Espírito enche toda aquela casa, e agora eles começam a falar línguas espirituais. Agora eles conseguem ter uma coragem que antes eles não tinham. Agora eles estão colocando o seu corpo, a sua vida, não como mais preciosa, mas primeiramente a palavra do Evangelho, daquele homem nazareno que estava pregando, que não tinha riqueza, que não tinha glamour, que não tinha beleza, que não tinha apoio da sociedade, nem de Roma, nem dos religiosos. Aquele homem agora, eu posso morrer por ele, viver por ele, me ofertar como sacrifício por causa daquilo que ele falava. Esses homens foram impactados com a palavra. Esses homens receberam uma vida que talvez você ainda não recebeu. Talvez você ainda não experimentou a glória, a manifestação, a realidade daquilo que eles encontraram em Cristo Jesus. Talvez seu coração ainda não se encheu de alegria ao ponto de falar que você é dele e nada mais vai lhe tirar do caminho dele. Que eu tenho plena confiança, não porque eu sou bom, mas porque ele me amou com cordas de amor, me amarrou e disse, não temas porque eu sou contigo. Porque ele que disse que nada pode me separar do amor de Deus, por causa de Cristo Jesus. Diga, nada pode. Se nada pode, é nada mesmo. Diga, nada pode me separar. É para quem crê, irmãos. Porque para quem não crê, as tentações te tiram do caminho, as privações, os problemas, as doenças, as angústias, a falta de dinheiro, a falta de resposta às orações. Muitas coisas se tiram do amor de Deus, mas a palavra diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, não entre o vosso Deus e vós. Porque o que diz lá Isaías é meus pensamentos que tenho para vós é pensamento de paz para vos dar um fim ao qual vocês desejam. Deus não tem problema com pecado. Quando Adão pecou, quem foi visitar Adão? Se o bispo Darlan me ferir, falar alguma coisa mal de mim, se ele pecar contra mim, e eu me magoar, eu vou querer me afastar dele. Mas quando Adão pecou, Deus saiu ao encontro de Adão para conversar com ele. Diga, Deus quer fazer pazes com os homens. Deus não tem problema com o pecado, irmãos. É você que não crê na palavra dele. Quando Caim matou Abel, quem foi visitar Caim? Quem foi? Deus foi falar com Caim. Quem não queria falar com Deus?
Adão se escondeu. Caim falou: o que é que eu tenho a ver com o meu irmão? Sou por acaso guardador dele? Olha a rebeldia. Ah. E Deus perguntou: aonde está o seu irmão? Deus falou: por causa do seu pecado haverá consequências. Olha o que Caim falou: maior é o meu pecado que possa ser perdoado. Deus nunca falou isso. Quando Deus visita o homem, ele já está profeticamente manifestando qual será o comportamento do homem. Deus vai falar: você pecou, a sentença para o pecado é essa. E ele vai entender. Deus não falou: maior é o meu pecado que possa ser perdoado. Mas a palavra de Deus no livro de João fala que se vocês confessarem os vossos pecados a Ele, o advogado justo e fiel, Ele é poderoso não somente para perdoar os seus pecados, mas também para purificar de todo o mal. Abra as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 6. A gente vai ler o finalzinho do 5 e o início do 6. Hebreus capítulo 6, mas a gente vai ler os dois versículos aqui. Do 5, só para contextualizar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 11, vai dizer o seguinte. Hebreus, capítulo 5, verso 11. Ele vai dizer: há muito mais que eu gostaria de falar a respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ser mestres, mas precisam que alguém lhe ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite é porque ainda é criança e não sabe o que é perfeito. O alimento sólido são para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Amém? Depois a gente vai ler o 6 para vocês entenderem. O autor aos Hebreus está falando aqui para os hebreus, que são os mais velhos em ouvir a palavra de Deus, os primeiros e os mais velhos a ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, está falando: vocês deveriam ser mestres, mas é necessário que eu fale para vocês do beabá, das coisas básicas da fé. Porque apesar do tempo, quanto mais tempo vocês se tornaram mais endurecidos. Quanto mais tempo vocês ouvem, parece que vocês ficam mais brocos. Quanto mais tempo vocês estão acessando isso, parece que estão ficando cada vez mais cegos e duros de coração. Então o apóstolo Paulo vai falar que o alimento sólido é para os perfeitos, por aqueles que, pela perseverança em praticar, conseguem se robustecer. É semelhante àqueles homens e mulheres que passam muito tempo na academia e aprendem a sofrer a dor do processo após a musculação, mas não desistem no outro dia. Quem já fez um exercício e no outro dia ficou sem conseguir nem andar direito, vai entender que o processo da prática da palavra vai lhe moer por dentro e por fora, irmão. Vai acabar com toda o seu ego, com o que você acha de você. Porque Deus vai lhe mostrar coisas que você nunca viu, você vai ter que falar, confessar e viver coisas que você nunca viveu, pedir perdão a pessoas que você jamais pediria. Este evangelho traz a nós um tempo de humilhação. E esse tempo de humilhação, de moer, é exatamente o que Jesus passou no Getsemane, a ponto de suar sangue.
mas não parou de orar enquanto os discípulos, por causa da dor, do sofrimento, da angústia, eles estavam dormindo. Vocês veem claramente a diferença de um homem adulto espiritualmente para uns meninos na fé. Os apóstolos, que eram aqueles que deveriam estar ali jejuando, orando e vigiando junto com Jesus, estavam dormindo na hora que não eram para dormir, estavam dispersos na hora que não eram para estar dispersos. E Jesus falou para ele: vigiem, orem, porque o Espírito está pronto, mas na carne há muita fraqueza. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus entendia que ele precisava orar para que o seu espírito estivesse fortalecido e a fraqueza da sua carne não atrapalhasse a obra de Deus na vida dele. Porque apesar de o espírito estar pronto, meu irmão, se você se inclinar às coisas da carne, ela acaba com a sua vida. Você fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer, toma decisões que podem custar o resto da sua vida, fala palavras que não vão voltar mais. Por causa de pequenas palavras, você pode destruir seu casamento, por causa de uma palavra errada, você pode perder o seu emprego, você pode perder acesso a lugares que você talvez nunca mais vai entrar. Então Jesus está falando para eles: se vocês não se levantarem para orar, se vocês não entenderem o momento em que estão vivendo, vocês vão cair em tentação. E olhou no olho de cada um e falou: todos vocês vão me negar. Aí tinha um brabo que falou: eu não vou te negar de jeito nenhum, vou até a morte se for preciso. Jesus falou: é você mesmo que vai me negar 3 vezes. Digo, os meninos na fé falam coisas que não conseguem fazer. Repita comigo: os meninos na fé falam coisas, mas não conseguem fazer. Porque não se exercitaram no tempo que era para se exercitar. Você já viu alguém chegar no primeiro dia da academia e pegar 100 quilos? No primeiro dia de obra, o cara vai lá e vai bater a mesma quantidade de pá de pedreiro que o bispo que está há tantos anos trabalhando. Vai conseguir amassar a parede na mesma velocidade? Vai conseguir ter a mesma desenvoltura? Não vai, irmãos. É como uma pessoa que joga futebol só no domingo, vai comparar com uma pessoa que joga futebol todo dia? Não pode comparar. Então Jesus está falando: se você quer viver o melhor de Deus nessa terra, eu preciso que você aprenda a ser um homem maduro. O que é um homem maduro? Eu não faço o que eu quero, eu não faço quando quero, eu não faço quando eu posso, eu não faço quando eu estou bem, eu faço porque tem que fazer, eu faço quando é preciso, porque a guerra não para. As balas não vão parar no seu peito porque você está cansado. Jesus nos chamou para uma guerra. Paulo fala para você segurar uma espada, para você segurar um escudo, para você colocar um capacete, para você proteger seus pés com sandália, porque nós estamos em guerra. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Mas quem tiver disperso, como ele falou para Pedro: Pedro, eu vi Satanás se andar para destruir a sua fé, mas eu, porque sou maduro no reino espiritual, estava intercedendo por você. Eu já vi que você vai cair, já vi que você vai errar, mas quando você se consertar, se arrepender, entender, eu peço, quando você cair em si, ajuda a confirmar os seus irmãos. Então, nós que estamos nesse estado, podemos um dia estar fortalecendo esses irmãos. Por isso, Hebreus capítulo 6, verso 1 vai dizer: portanto, deixamos de lado esses ensinamentos básicos. Quais são eles? A respeito da doutrina de Cristo, e sigamos em frente,
alcançando uma maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os fundamentos da fé, ou seja, o arrependimento de obras mortas. Segundo, a fé em Deus. Terceiro, a doutrina dos batismos, no plural. Quarto, a imposição de mãos. Quinto, ressurreição dos mortos. E sexto, julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. O apóstolo Paulo está escrevendo o seguinte: vocês não precisam estar vivendo neste nível. E o nível raso, o nível de fundamento, o nível do beabá, a alfabetização do cristão está baseada em 6 fundamentos. E esses fundamentos é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Porque fundamentos não se colocam 2 vezes. Fundamentos se coloca uma vez só. Olhe para quem do seu lado, está do seu lado e fala assim, ó, o fundamento é Jesus Cristo. Uma vez lançado esse fundamento, ninguém mais mexe. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar que Cristo é a rocha, é o fundamento. E ele fala assim, ó, cuidado como é que vocês vão construir. Eu, como sábio arquiteto, já lancei o fundamento em Cristo. E cuidado como vocês vão construir. Porque quando ele vier julgar a igreja, ele vai julgar cada obra. Aquele que construiu sobre o fundamento com um material de palha, de madeira e feno, saiba que o fogo vai destruir toda esta obra. Mas aquele que construiu com pedras preciosas, com diamante, com coisas eternas, vai permanecer até o fim. Mas temos um fundamento, e esse fundamento é Cristo. O autor de Hebreus já mencionou que a doutrina de Cristo está baseada em 6 fundamentos. E o primeiro dele é arrependimento. A palavra arrependimento significa transformação, mudança. É semelhante àquela lagarta que entra no casulo, passa por um processo, aparentemente ela está dentro do seu caixão, fica inerte, mas quando sai de lá, sai com uma glória muito maior. Assim também, aquele que está em Cristo, no seu corpo um dia vai entrar no caixão, mas vai ouvir a voz de Jesus Cristo para ressuscitar com um corpo incorruptível e imortal. E aquele que está vivendo nesta terra, a palavra diz, transformai-vos pela renovação da mente. Repita comigo assim, transformai-vos. Mais forte, transformai-vos pela renovação da mente. No culto passado, o apóstolo falou sobre Elias. Elias era um homem que estava com o espírito em alto poder e elevação. Acabara ele de matar todos os profetas de Baal e de fazer fogo descer do céu e testemunhar para toda uma nação que somente o Senhor é Deus. E depois, aparentemente logo depois deste grande evento, aonde seria o ponto que todo cristão gostaria de ver, experimentar, Elias entrou em uma crise e saiu correndo e foi se esconder numa caverna. Diga por quê? Diga por quê? Porque a transformação da alma não estava realizada nele. O problema de Elias não era doença física, porque aquele homem era transportado de uma cidade para outra, de montes para montes. Ele desaparecia, aparecia durante um tempo. Aquele homem, ele conseguia abrir o Jordão com apenas o seu cajado, a sua capa. Aquele homem, ele tinha um nível de fé extraordinário. Ele conseguiu parar de chover por 3 anos e meio. Aquele homem viu mortos ressuscitar. Aquele homem experimentou de milagres que talvez a gente nunca vai ver. Então, o problema não era do espírito, ele não tinha nenhuma doença no seu corpo, porque ele mesmo correu mais do que os cavalos de Acabe e o rei Acabe. Então, se o problema não era do espírito dele, porque era um homem de alto nível de oração e entrega a Deus,
de poder e fé. Se o problema não era no corpo, porque eu não consigo correr essa velocidade sem dores, e ele conseguiu correr mais do que um cavalo. Então seu problema era na alma. E quando ele declara, eu não sou melhor do que os meus pais, ele está se comparando. Diga, a comparação é uma destruição para a sua alma. Somente se compare com Jesus. Porque de glória em glória, a imagem de Cristo nós somos transformados, e não na imagem do nosso irmão. Então arrependimento é a transformação da alma. Arrependimento é a transformação da mente. Arrependimento é o constrangimento de Deus na mentalidade da cultura de um povo, para que os pensamentos de Deus agora estejam implantados, e assim como os pensamentos, as coisas acontecem no céu, através da sua mentalidade, do seu governo na terra, essas coisas vão também acontecer. Aquele que amava o pecado, aquele que outrora vivia no adultério, aquele que outrora vivia na bebedice, aquele que outrora vivia brigando com a mãe, com o pai, aquele que outrora vivia sonegando imposto, se corrompendo com contratos falsos, tentando enganar fraudulosamente, aquele que não ligava para as leis, aquele que desprezava os mais velhos, aquele que antes não se constrangia com nada, sempre queria ganhar vantagem, e agora mudou. Porque recebeu uma palavra que impactou ele mais do que um ônibus atropelando uma criança. Zaqueu recebeu uma visitação, irmãos. E aquele homem pequenino fez um esforço para ver Jesus. Mas o arrependimento de Zaqueu foi tão profundo que não somente ele parou de roubar. Ele disse, se alguém eu defraudei, 4 vezes mais eu vou restituir. E ainda vou dar metade dos meus bens para os pobres. Porque arrependimento não é só parar de pecar. Arrependimento é andar na direção contrária ao qual você não andava. Então antes, um homem que era ganancioso, que fazia tudo para ter dinheiro, agora está distribuindo dinheiro para quem não merece, para quem não trabalhou, para quem não fez nada por ele. Agora ele está entendendo que não somente roubou, defraudou alguém, cobrando impostos maiores, mas ele quer corrigir o seu erro com juros. Olha para quem está do seu lado, você já se arrependeu assim também? Tem gente que roubava, aí agora parou de roubar. Amém, maravilha. Mas nunca foi para quem você roubou, para tentar fazer algum benefício para ele, para tentar retribuir de alguma forma o prejuízo que você deu. Arrependimento é o que aquele carcereiro que estava aguardando Paulo e Silas encontrou. Aquele homem que guardava eles machucava, feria, chicoteava. Mas depois que a glória de Deus encheu aquele lugar, que o anjo pisou, a manifestação do Espírito tomou aquele lugar e as portas se abriram das cadeias, aquele homem, depois de tudo, começou a lavar as feridas dele. Porque arrependimento é eu que feria, mas agora sou eu que curo. Arrependimento é assim, eu que era uma mulher ou um homem adúltero, que estava sempre buscando a queda do outro, roubar a mulher que é de outra pessoa. Agora, eu não somente deixei de fazer isso, mas quando um amigo, um conhecido, um parente vem falar sobre este assunto, eu incentivo ele a nunca largar o seu marido e a sua esposa. Eu incentivo ele ou ela a abrir os seus olhos para ver os pontos positivos, para encontrar a esperança, porque o que Deus uniu, não separe o homem. Eu que era um homem devasso ou uma mulher devassa, agora que me arrependi, em vez de levar os outros homens a pecar com minha sensualidade, agora eu me visto com modéstia, para que eu cuide da debilidade do outro. Porque eu me preocupo com a fraqueza do outro, mesmo que não seja pecado.
O apóstolo Paulo falou: se o seu irmão peca porque você come carne, deixe de comer carne na frente dele. Se seu irmão vai cair em tentação ou vai sofrer consequências no reino espiritual por comer alguma carne oferecida a demônios, não coma, não vá naquela reunião de sacrifícios para os demônios ou os ídolos, para que o seu irmão, que é fraco na fé, não acabe caindo. Porque para os adultos na fé, Jesus falou: até coisa mortífera que você comer não lhe fará dano algum. Mas para quem é pequeno na fé, qualquer macumba mata crente. E mata mesmo. Mas quem tem fé, irmãos, não tem nenhum problema de estar junto, participando. Diga: porque nem tudo me convém e nem tudo me edifica. Mas eu tenho fé para entrar num terreiro e comer paruru lá. E não vai dar dor de barriga em mim, não. Mas eu sei que outro irmão não vai ter essa fé. Eu tenho fé de pegar um despacho assim, ó, limpar ele e levar para minha casa. Que eu já fiz isso. Tá lá em casa o despacho. Mas o meu irmão pode não ter essa fé. Na África eu vi um homem de Deus que falou: eu sonhei que estava numa reunião comendo coisas consagradas. E tinha um irmão lá naquela reunião que disse que não ia comer de jeito nenhum, porque aquilo ia fazer mal a ela. Mas ele disse que comeu no sonho, deu risada, acordou e orou a Deus para voltar para o sonho para terminar a comida. Porque aquilo que ele colocar as mãos tem que ser abençoado. E dano nenhum fará ele. Então, a depender do seu nível de arrependimento, a depender do seu nível de comunhão com Deus, você vai aos lugares que os outros não vão. Então hoje eu consigo, irmãos, por causa de tudo que eu experimentei com Deus, eu tenho uma convicção que eu posso entrar num prostíbulo. Eu posso pregar para uma prostituta. Porque eu tenho fé para isso. Eu sei por onde eu passei e o que Deus fez na minha vida, de onde Ele me tirou. Mas tem pessoas que não podem entrar nesses ambientes que vão cair em tentação. Eu consigo entrar num presídio, num terreiro de candomblé, mas tem pessoas que não conseguem. E você que tem fé, você que chegou a esse nível de arrependimento, você pode se manter protegido, porque aquele que te guarda é muito mais poderoso e maior que está em nós do que o que está no mundo. E a nossa vitória está na nossa fé. Aquilo que eu amava, quando eu me converti, quando eu me arrependi, irmãos, eu passei a odiar, me entristecer, me enojar. Exatamente como está escrito em Ezequiel capítulo 36. E lembrareis das vossas maldades, das suas corrupções, e vocês terão nojo e arrependimento. E me buscarão com jejum, com choro e com pranto. Muitos de nós, irmãos, não vivemos esse nível de arrependimento porque não encontramos ainda esse ambiente de adoração, de jejum, de choro, de pranto, de verdadeiro arrependimento, de confessar verdadeiramente os seus pecados, abrindo e rasgando o seu coração, e não somente falando, eu faço isso, como se fosse um comentário simples ou qualquer. A diferença de quem comenta sobre o pecado e de quem rasga o seu coração confessando ele é diferente. E tem pecado que você só vai vencer quando você confessar para um dos seus irmãos. A palavra diz: confessem os vossos pecados uns aos outros para que sereis sarados. Então, naquilo que antes você era derrubado, agora você pode auxiliar as pessoas e dar a elas esperança. Eu tenho um primo que vive nas drogas, irmãos. E ele não tem nenhuma fé de que pode ser liberto. Mas eu conheci tantas pessoas que já foram libertas das drogas. Eu conheci um homem
que 17 anos estava no crack. Eu conheci homens e homens em centro de recuperação que tinham 12, 15 anos, 5 anos, sem nunca mais ter usado nenhuma droga, porque foram libertos pelo poder de Jesus. Muitos homens adúlteros, mulheres adúlteras, constrangidos pela glória de Deus e vivendo em santidade. Muitas pessoas que viviam defraudando, roubando, pedindo dinheiro emprestado e nunca pagando, já hoje vivem uma vida correta e não ficam enganando os irmãos. Então, o arrependimento, irmãos, é uma transformação de mente. Se você ouvir a palavra te gera poder para que você possa experimentar essa glória. Jesus pregava: arrependei-vos, pois é chegado a vós um outro reino, o reino dos céus. João Batista pregava: produzam frutos de arrependimento verdadeiro. O apóstolo Pedro, na sua primeira pregação em Atos capítulo 2, quando todos olhavam para eles e perguntavam: e agora o que é que a gente vai fazer? Eles disseram: arrependam-se dos vossos pecados. Em Lucas capítulo 24, Jesus falou: eu vos dou poder e autoridade nos céus e na terra agora. Por isso vão, façam discípulos e preguem o arrependimento para a remissão de pecados. Porque o arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. Amém? No próximo ensino, nós vamos falar sobre o poder da oração para o arrependimento. Por que não nos arrependemos como devemos? Ou porque há muito tempo, às vezes a gente está fraco espiritualmente. Um dos motivos é porque nós deixamos o nosso quarto de oração e trocamos ele para as outras coisas. Deixamos de jejuar, de orar, de ler a nossa palavra, e de crer e confessar e praticar ela. E acabamos fracos. E por isso, no próximo ensino, nós vamos estar falando sobre oração. E vai ser poderoso. Amém? Levante seu lugar, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Nós vimos, na época de Esdras, que ele levantou um choro e um clamor, porque o seu povo ainda adorava outros ídolos e casaram-se com mulheres estrangeiras. E o arrependimento dele foi tão severo e profundo, que ele gerou naquela nação uma grande mudança. Aqueles homens que estavam casados largaram seus casamentos. E nós queremos também hoje perder algo para ganhar coisas no reino espiritual. Mais intimidade, mais comunhão, porque a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, o Senhor perdoará os nossos pecados, o Senhor sarará a nossa terra. E agora, por causa do nosso arrependimento, do nosso clamor, do nosso jejum, do nosso pranto, por causa da nossa conversão, estarão atentos os ouvidos do Senhor para este lugar. Nós te agradecemos pelo seu amor, porque o seu amor nunca falha, Pai. Porque o Senhor não desistiu de nós. Porque o Senhor nos dá fé e esperança para viver uma novidade de vida. Porque sabemos que o pecado não mais reinará sobre nós. Mas temos disponível a santidade, a glória, o amor, o constrangimento do Senhor, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus.
seria não entendo o meu caminho longe de Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Hoje o bem que eu quero fazer, eu faço, e não que eu quero existir. Acabo não entendo. Eu sei que tocar meu espírito em uma terra se eu for vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei, mas o meu não há amor, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu conheço o pecado. Então enche-me, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, eu viver transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu vejo o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado.
Você crê nessa palavra? Aplauda Jesus bem forte. O seu coração se enche de esperança. Ele nos chamou para viver uma nova vida. Uma vida de poder. Diga assim: há poder. Diga: há poder. No nome de Jesus. E aquilo que era difícil se torna fácil. E aquilo que era impossível se torna possível. E naquilo que era fraco eu posso dizer: sou forte. Naquilo que o pastor Carlos era fraco, ele pode dizer: sou forte. Aquilo que me humilhava, agora eu posso, no mesmo ambiente, exercer autoridade. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Aqueles que não andam claro, mas andam segundo o Espírito. Diga assim: eu vou viver inclinado para as coisas espirituais. E vou experimentar essa transformação e esse arrependimento que eu ainda não alcancei. Bata no peito assim, só depende de mim. Diga assim: ó, só depende de mim. Porque o poder de Deus está disponível. A promessa de Deus está sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre nós. E aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, mas ainda maiores. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Diga: nada é impossível para o que crê. Repita comigo: nada é impossível que crê. Diga: nenhum pecado vai me vencer mais. Diga: nenhum pecado vai me vencer mais. Diga: eu sou de Jesus. Diga: eu fui comprado por Ele. Diga: o sangue de Jesus me liberta hoje. Diga: o amor de Jesus me constrange hoje. Diga: eu sou dele. O meu amado é meu. E eu sou do meu amado. O meu amado é meu. E eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Mas eu também sou do meu amado. Diga: o amado é meu. Mas eu sou do meu amado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele me perdoou, quem pode me condenar? Se Ele me amou, quem é que poderá me rejeitar? Oh, eu quero ser a sua. Se você estiver aqui, eu sei, eu venho. Então glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Você tomou posse, amado. Diga: eu não sou mais escravo do pecado.
O Senhor ele já nos deu, amado, a autoridade. Você não pode mais viver debaixo de uma opressão. Você é filho e filho livre. Então entenda, uma vez que o Filho nos libertou, então você já não é mais escravo. Você é livre para adorá-lo. O mundo quer que a gente ande debaixo dessa opressão. Eu pequei, então não tenho mais perdão. Não. O Senhor, Ele continua te perdoando e te amando. Amém. Fecha teus olhos. Pai, obrigado pela tua bondade. Obrigado, meu Deus, pelo teu ensinamento. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de poder ouvir a tua palavra. O Senhor nos trouxe, ela nos leva sem salvo, nos guiando, nos protegendo. E sabemos, meu Pai, que quinta-feira vai começar o nosso congresso. Nós vamos estar aqui exaltando e glorificando o teu nome. Congresso de avivamento, Senhor, vai manifestar a tua santa presença. O Senhor vai levantar o teu povo de uma forma extraordinária. Então, Senhor da glória, que tudo seja para a tua honra, para o teu louvor, para a tua majestade. O Senhor trouxe o teu povo, agora leva sem salvo, cada um para os lares dele, debaixo de uma proteção sobrenatural, que nenhuma parentela, meu Pai, venha sofrer danos, que todos sejam protegidos e alcançados, que o seu evangelho vá de norte a sul, leste a oeste, para que a família do teu povo também possa conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos. Então, obrigado, Senhor. Então, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós vamos dar a bênção apostólica e esse povo sairá daqui coberto pela tua graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida de todos. E a igreja do Senhor diz: não saia da paz do Senhor, teu irmão, em nome de Jesus. Yes,